Olá, eu sou Galeno Amorim, presidente da Fundação Palavra Mágica, e nestes 3 pequenos vídeos eu vou mostrar a você por que mudar o mundo pode ser muito mais fácil do que você imagina. 2016 vai chegando ao seu final e final de ano sempre é aquele grande momento para a gente fazer uma reflexão sobre o ano que passou e, claro, que tomar aquelas famosas resoluções de ano novo. Das decisões importantes que nós precisamos tomar para a nossa vida pessoal, profissional e mesmo com relação às mudanças e aquilo que a gente pode fazer para tornar um pouco melhor o mundo em que nós vivemos, para tentar entregar para os nossos filhos e netos e descendentes um pouco melhor do que a gente recebeu. O que a gente pode fazer, afinal de contas, para tornar esse mundo um pouco melhor? Eu vou mostrar a você como pequenas decisões tomadas por mim, por você, por outras pessoas que estão assistindo este vídeo pode verdadeiramente mudar a vida de outras pessoas. Muitas vezes são pequenas atitudes, mas uma mudança de posicionamento que toma apenas alguns poucos minutos da nossa vida, sempre tão corrida, sempre tão escassa de tempo, mas que tem significância e que tem um poder de verdadeiramente mudar para melhor a vida de outras pessoas. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade. Eu mesmo já deixei o meu desconfiômetro ligado muitas vezes, porque em certas ocasiões você vê coisas que não se concretizam, você fica preocupado onde você está fazendo o seu esforço, colocando a sua energia, se isso vai dar certo ou não. Em outros momentos você tem a preocupação de estar fazendo a coisa certa, na hora certa, mas não sabe aonde você pode fazer o seu esforço, dar seu apoio para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor. Bom, a primeira coisa é que há verdadeiramente uma forma de você destinar uma parte do imposto que você paga para projetos na sua comunidade, onde você mora, onde eu moro, e que podem, de uma maneira bem significativa, alterar a vida daquelas pessoas, investir naqueles projetos e fazer com que as coisas comecem a acontecer na sua própria cidade. Segunda coisa, existem boas entidades, existem projetos, existem ações que conseguem transformar a vida das pessoas. É sobre isso que eu quero falar um pouco neste vídeo. Agora, quer saber como é possível fazer isso? Pergunte para mim, pergunte para outras pessoas que já fizeram isso antes. De um lado, em várias ocasiões, em vários anos, eu destinei parte do meu imposto de renda para projetos culturais, para projetos sociais. Por outro lado, atuando do outro lado do balcão, eu já fui secretário de Cultura de Ribeirão Preto, quando eu abri 80 bibliotecas em diversos bairros da cidade, criei a Feira Nacional do Livro, que já existe há mais de 15, 16 anos, e atuando no plano nacional, eu criei um programa que levou à implantação de 1.700 bibliotecas em cidades que ainda não tinha uma biblioteca. Só que, com o passar dos tempos, eu acabei descobrindo uma coisa. Nem é o livro, nem é a biblioteca a coisa mais importante. Eu acho que eu sou parecido com você. E se você está me vendo, me ouvindo até aqui, certamente é porque você também acredita, assim como eu, que é possível fazer cada um de nós a nossa parte para tornar o mundo um lugar melhor para viver, para construir esse legado para as novas gerações. Só que às vezes a gente é paralisado pela procrastinação. Eu mesmo tive a minha vida transformada pelos livros. Meu pai morava em Goiás, era dono de cartórios, e ainda bebê, com 6 meses, eu fui levado para Sertãozinho, onde fui criado por uma família bastante humilde, bastante simples. Meu pai novo, negro, filho de famílias de descendentes de escravos de Minas Gerais, e minha mãe, filha de imigrantes italianos. A mais velha da família tinha que cuidar de todos os irmãos mais novos daquela escadinha, então não pôde ir à escola, analfabeta. Não era um cenário propriamente onde tinha muitos livros na minha casa, onde eu morava com a minha nova família.
Eles todos trabalhavam em profissões mais rudes, na roça, como caminhoneiros, cortadores de cana. E até que um dia, a mais nova desses meus irmãos, 8 irmãos adotivos, resolveu ser professora. Ela entrou no magistério, terminou o magistério e logo que se formou foi dar aula numa fazenda. E ela me levava junto com ela, numa charrete, e era uma escola mista no meio da roça. E lá eu tive meus primeiros contatos com os livros. E os livros nunca mais sairiam da minha vida. Depois disso, eu descobri uma biblioteca, a biblioteca pública, uma comunitária, li toda a coleção de Monteiro Lobato e os livros foram entrando. Isso mudou completamente os rumos da minha vida, abriu um futuro, deu um horizonte, criou perspectivas de vida. Ao longo da vida eu faria depois outras coisas, me tornei jornalista, professor universitário, autor de livros, tenho 17 publicados e depois ainda viria a ser presidente da Biblioteca Nacional do Brasil, que é uma das 8 maiores e mais importantes do mundo. Mas tudo começou a mudar na minha vida um dia, quando eu já era escritor de livros, jornalista trabalhando em grandes órgãos da imprensa brasileira, eu fui até uma prefeitura que algum tempo antes, 2 anos antes, tinha comprado edições inteiras de 2 dos meus primeiros livros para crianças. E claro que quando isso acontece, o autor fica feliz da vida porque vendeu livros. Só que eu voltei lá depois de um tempo e percebi que aqueles livros estavam ainda dentro de caixas, estavam embalados. E aquilo mexeu muito comigo, na verdade aquilo me chocou, porque eu sabia, e foi com essa razão que eu escrevi aqueles livros, que poderia efetivamente fazer a diferença na vida daquelas crianças que tivessem lido aqueles livros. Só que não, eles estavam lá guardadinhos, pronto para um dia terem ou não alguma utilização. E eu comecei a perceber o seguinte, mais do que ter uma biblioteca, mais do que ter estantes cheias de livros, mais do que eu mesmo escrever ou publicar livros, porque eu também fui editor, o mais importante não era nada disso, o mais importante era uma outra coisa. Quando as pessoas para quem eu escrevia pudessem ler e se apropriar o conteúdo que estava dentro daquelas histórias, daqueles livros. E isso me fez perceber que eu tinha uma missão daí pela frente. Qual missão era essa? Fazer com que a leitura entrasse na vida das pessoas, para que crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as idades, todas as regiões e rincões do país, tendo tomado conhecimento daquilo, pudessem implementar pequenas, grandes atitudes na sua vida. Isso me faria mais tarde criar um projeto muito interessante que pudesse fazer a mesma coisa com outras pessoas. Antes de ser preso, eu tinha tido contato com os livros, bem pouco. Gostei do tipo de leitura, mas foi bem pouco. Dentro do cárcere, devido ao período que eu estava sem atividade, eu comecei a fazer algumas leituras. Foi quando teve esse projeto super interessante, Clube do Livro, que é um projeto que incentiva a pessoa. É destinado um título, você pega o título, tem um período de leitura e depois você faz a discussão. Uma pessoa que é resgatada, dentre 100, dentre 10, dentre 100 pessoas, uma pessoa que é resgatada, o projeto valeu a pena. Valeu a pena, foi um investimento, mas teve um retorno. Desde então eu criei várias instituições, não só em Ribeirão Preto, mas nacionalmente, programas e entidades para cuidar do fomento ao livro e da leitura. Em Ribeirão, por exemplo, eu criei o Instituto do Livro de Ribeirão Preto, criei a Fundação do Livro de Ribeirão Preto, hoje a Fundação do Livro e da Leitura, a Fundação Palavra Mágica. E entre todas essas coisas, tem 2 ações que me tocam e me comovem muito. Um é o Clube de Leitura Palavra Mágica, mais de 100 clubes foram criados só em Ribeirão Preto para estimular que as pessoas leiam mais, e a Oficina de Leitura e Escrita Palavra Mágica, e é sobre ela que eu quero falar um pouco mais para vocês nesse instante, porque só essa oficina já foi capaz de, em 8 anos de existência, ganhar prêmios da Rede Globo, do projeto Criança Esperança, várias referências e, principalmente, que é o mais importante,
ajudou a mudar a vida de 1.300 crianças e adolescentes da nossa cidade nesse curto espaço de tempo. Meu nome é Bruna, tenho 19 anos, sou ex-aluna da oficina de leitura e escrita Palavra Mágica de 2011. Eu não sei nem por onde começar a falar desse curso, porque ele literalmente mudou minha vida. Não só em questão de abrir meus horizontes para coisas que eu poderia fazer e caminhos que eu poderia trilhar, mas em questões pessoais mesmo. E assim, eu nunca tiro o curso de leitura e escrita da minha vida e do meu coração. Toda vez que posso, que eu tenho tempo, eu costumo dar uma olhada nos textos, nos jornais que a gente publicou. E assim, se eu pudesse, eu voltaria no tempo, com certeza. E eu indico, super indico, aproveitem a oportunidade. Meu nome é Marina, eu tô aqui para falar de uma das fases mais marcantes da minha adolescência, que foi o projeto Palavra Mágica. Na adolescência que a gente está se descobrindo, que a gente passa a ver o mundo de uma forma diferente, que a gente se passa a conhecer melhor, né? Então a adolescência é uma fase marcante da vida e então o projeto ele não poderia ter vindo em melhor fase do que a adolescência, né? Foi realmente marcante para mim participar desse projeto, me ajudou também muito na fase do vestibular. Hoje eu tenho 23 anos, faço educação física, estou no último ano, a educação física bacharelado aqui na USP Ribeirão Preto. E o que me ajudou a escolher o curso também foi esse autoconhecimento que eu tive através do Palavra Mágica, né? Talvez você já esteja consciente e certo de que é importante e que vai querer sim este ano fazer a sua destinação de parte do seu imposto para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Ribeirão Preto. Bom, muito bom. Mas talvez você esteja agora em dúvida, para quem você vai fazer isso? O que eu quero te dizer é que existem várias, muitas mesmo, entidades em Ribeirão Preto. Sérias, muitas delas eu já fiz projetos junto, já fui parceiro, já fiz doações, destinações do meu próprio imposto de renda. Isso não vai ser um problema para você. Até o dia 29 de dezembro, presta atenção, 29 de dezembro, não é março não, março é quando a gente declara o imposto de renda. Mas até o dia 29 de dezembro você tem prazo para ir lá, para fazer a sua escolha, preencher e imprimir o seu boleto e pagar pela internet ou na agência bancária a doação, ou melhor, a destinação de parte do seu imposto para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Ribeirão Preto. E é destinação e não doação. Doação quando o dinheiro é nosso, meu, seu, a gente doa. Nesse caso o dinheiro não é mais nosso não. Então a gente destina, a gente indica onde quer que ele seja gasto. Eu particularmente quero neste vídeo fazer uma indicação, uma recomendação fortemente para você, que na hora que estiver preenchendo o formulário lá na página do Conselho, eu vou dar o link para você, que você marque que foi sensibilizado pela Fundação Palavra Mágica. Por quê? Porque essa é uma forma de você destinar o imposto de renda que você está fazendo a opção neste momento para ajudar a viabilizar, financiar essas oficinas de leitura escrita Palavra Mágica, uma maneira de fazer com que esses jovens, esses adolescentes da periferia de Ribeirão Preto possam ser ajudados. Então eu recomendo fortemente que você faça a sua escolha e a sua destinação para a oficina de leitura escrita Palavra Mágica. Se você acha que é complicado, ou se ao fazer essa destinação você corre o risco de cair na malha fina, que é um grande temor e pavor de todo mundo na hora de declarar o imposto de renda, eu quero garantir para você, você está redondamente enganado. E quem diz isso não sou eu, não. Eu estou aqui repetindo o que eu tenho ouvido de auditores fiscais, mas sobretudo de 1.000 ribeirão-pretanos ou pessoas que moram na cidade e que vêm ano após ano fazendo a destinação do seu imposto de renda. E não tem tido nenhum tipo de problema. E com relação à questão da malha, isso é um mito mesmo, né? Tem pessoas que acham que porque faz a destinação tem mais chance de cair na malha fina, né? Não, existe um dispositivo que foi criado há alguns anos pela Receita Federal, onde os conselhos municipais da criança e adolescente, eles apresentam uma declaração
e-mail magnético no mês de fevereiro para a Receita dizendo o CPF, o valor destinado por cada pessoa e o CNPJ e o valor destinado por cada empresa. E dessa forma a Receita toma conhecimento de quem fez a destinação e ninguém cai em malha mais por ter feito destinação para os conselhos municipais da criança e do adolescente. Bem, mas esse vídeo já está ficando grande demais. Então no próximo vídeo eu vou mostrar a você de uma maneira muito objetiva o seguinte: qual é o valor ideal para você destinar, sem correr o risco de estar doando ou estar destinando mais do que pode ou que deve. Antes de encerrar esse vídeo, só vou pedir rapidamente duas coisinhas para você. Em primeiro lugar, deixe um comentário aqui nessa página, embaixo desse vídeo, dizendo o que você achou do que foi dito até agora. Talvez você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou abordar no próximo vídeo. Uma outra coisa, se você achar que tudo isso que foi dito aqui até agora é uma coisa realmente importante, que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas e que pode verdadeiramente fazer você tomar uma atitude concreta para começar a mudar o mundo, vou te pedir uma outra coisa. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguma pessoa que você pode achar que esse conteúdo vai interessar para ela. E até o próximo.